Oi, pessoal, tudo bem? Professor César falando, estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, então estávamos aqui na questão 12, certo? Vamos fazer aqui mais algumas considerações a respeito dessa questão 12. Tá aqui, ó. Você pode estar se perguntando assim, né? Professor, como é que eu sei que o CH4 quando eu vou desenhar ele, tem um átomo de carbono no meio e 4 hidrogênios daquela forma tridimensional, né? Espero que vocês tenham aprendido isso já. Ou como é que eu sei que o CBr4, né? Você tem um carbono no meio e 4 BRs em torno. Isso tem a ver com a familhinha deles, né? Com o número de ligações que cada átomo faz. Isso você tem que saber, gente. O bromo está na família 7A. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Certo? O pessoal da família 7A tem 7 elétrons na última camada. Quer ganhar mais um elétron para ficar com 8. Como é que ele ganha esse um elétronzinho? Com uma ligação química. Então, esses elementos da família 7A, todos eles fazem uma ligação, preferencialmente. Certo? Então, são átomos que costumam ficar em ponta de cadeia. Né? Então, você tem lá uma cadeia com muitos carbonos. Eu não vou desenhar os hidrogênios aqui não, né? Ó, mas tem um fluoro aqui, ó. Ele fica na ponta de cadeia. Porque ele só faz uma ligação. O carbono não. O carbono está na família 4A. Né? Tá aqui, ó. Tá na família 4A. Família 4A tem 4 elétrons na última camada. Portanto, para chegar em 8, precisa de mais 1, 2, 3, 4. Olha lá, ó. Uma ligação, 2, 3, 4. Certo? Olha lá, ó. Carbono, 4 elétrons na última camada. Como é que ele chega em 8? Ele ganha um elétronzinho aqui, ó, fazendo uma ligação química, fazer de cor diferente. Ganha outro elétronzinho aqui fazendo outra ligação covalente, ganha outro elétronzinho aqui fazendo outra ligação covalente e ganha outro elétronzinho fazendo outra covalente. Para totalizar 8, né? A regrinha lá do octeto que você já aprendeu, que nem sempre funciona, né? Mas enfim, o carbono ele faz 4 ligações e esses pares de elétrons tendem a ficar o mais distante possível entre eles, por conta das repulsões. E essa distância se arranja no tridimensional formando um ângulo de 109 graus aproximadamente, né? Tudo bem? Legal. Então, qual que é a grande sacada, né? Quando você pega as fórmulas moleculares, se você sabe a familiazinha de cada elemento aqui, ó, você arranja a fórmula estrutural de acordo com o número de ligações que cada elemento faz. Então, como é que eu sei o arranjo estrutural do CH2Cl2? Ora, bolas, eu sei que o hidrogênio também é elemento que só faz uma ligação química, certo? Ele só tem um elétronzinho, né? Se só tem um elétronzinho, ele quer mais um para ficar com 2. Né? Então ele só faz uma ligação. O cloro está na família 7A, portanto só faz uma ligação. Então esses 2 elementos químicos, né, são 4 átomos, estão conectados ao carbono, que faz 4 ligações. Então o carbono é sempre o central. Normalmente o átomo central é aquele que faz o maior número de ligações. Então como é que eu sei que o CH2Cl2, como é que eu sei o arranjo estrutural dessa molécula? Esse camarada faz 4 ligações, então ele é central. 4 ligações. Esse camarada só faz uma, então eu ponho ele em qualquer ponta aqui, a ponta que eu quiser. Aqui e aqui. O Cl também só faz uma, então eu coloco ele aqui e aqui. E aqui tanto faz eu trocar, né? Eu posso desenhar assim, ó. Olha lá. Esse desenho e esse é a mesma coisa, né? Eu já provei para vocês, inclusive com os modelinhos tridimensionais. É que aqui a gente está desenhando no plano, certo? Então, CHBr3 é a mesma coisa. Eu tenho um átomo central, que é o carbono, e 3 bromos em torno dele. Aqui, ó, bromo, bromo e bromo. E tem um hidrogênio.
Como é que eu sei que essa molécula é polar? Quando eu faço a brincadeirinha lá dos vetores, para lá, para cá, tem uma resultante diferente de zero, né? O bromo tem uma eletronegatividade maior do que o carbono, maior do que o hidrogênio. Aqui, ó, tem um vetorzinho para cá também, ó. Aqui a eletronegatividade é 2,4, aqui é 2,1. O bromo acho que é 2,8. Então tem um vetorzinho, tem uma diferença de 2,8 para 2,5 ou 2,4, que é 0,4 de diferença, para lá, para cá. Então aqui é uma resultante diferente de zero. Portanto, é uma molécula polar. Né? Já o CBr4 não é polar, é apolar. CCl4 é apolar. CH4 é apolar, porque os vetores dão igual a zero. Né? A resultante dos vetores dá igual a zero. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender como é que eu chego... Isso daqui eu tô só revisando, né? Como é que a partir da fórmula molecular eu proponho a fórmula estrutural. É bom você ver a estrutura da molécula no tridimensional, porque a geometria vai influenciar no resultado da polaridade no final. Né? Se a molécula é apolar, ou seja, o vetorzinho de força, a resultante dos vetores dá igual a zero, ou se dá diferente de zero. Se der diferente de zero, a molécula é polar. E aí, se a molécula é polar, a interação entre uma molécula e outra é por meio de dipolo-dipolo. Certo? Que é uma interação um pouquinho mais forte do que forças de London, né? Mas aqui você tem que levar em consideração também o tamanho dos átomos. Se eu tenho átomos muito grandes, então essa molécula aqui, ó, ela não é pequenininha, ela é gigante. Então a interação dessa molécula com outra igual a ela é maior por forças de London. Então acaba pesando bastante o tamanho do átomo na brincadeira. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos avançar um pouquinho. Qualquer coisa me procurem no plantão. Vamos lá então. Mais exercício aí para vocês, ó, exercício 13. O butano e o 2-metilpropano são apolares e têm a mesma fórmula molecular. No entanto, o butano tem um ponto de ebulição mais alto. Explique por quê. Gente, olha só como é que é importante a gente saber a linguagem da química. Não tem como fazer esse exercicinho sem, a partir da linguagem, propor a fórmula estrutural para aí sim, em cima da fórmula estrutural, usar as ferramentas que vocês têm para fazer esse tipo de julgamento. Esse julgamento ele é complexo, não é simples. Se você esbarra na dificuldade da linguagem, que vocês já devem ter aprendido isso no ensino médio, acabou, você não acerta a questão, né? Então, o teu problema não é forças intermoleculares, teu problema é de linguagem. Então, se você não tem esse conhecimento básico lá do ensino médio, você não resolve a questão do tio, certo? Então, pessoal, eu tenho dificuldade porque eu não tive uma boa base. Vamos correr atrás, não tem problema. Vocês vão ver isso aqui de novo lá na orgânica, daqui a pouco. Vai ter um repeteco de novo, de vocês reverem toda a parte de linguagem da química orgânica, né? Mas vocês podem rever por conta própria. Vocês já deviam ter aprendido isso, certo? E não aprendi, então tá na hora, agora é a hora de correr atrás, certo? Então, mas vamos lá, o tio vai resolver essa com vocês, olha lá. Ó, é muito legal esse tipo de questão, né? Porque você exercita o raciocínio químico, né? Olha lá. Quem que é o butano? O butano, but, né, o prefixo but está associado a 4 carbonos. Então eu tenho 4 carbonos na molécula. Ah lá. E eu completo as ligações com hidrogênio, porque eu tenho aí um hidrocarboneto. Ah lá. Então esse camarada aqui é o butano. Ah lá. Ai, que lindo, pro. Você desenha muito bem. Eu sei. Então vamos lá, vamos dar a fórmula molecular dele, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho C4. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Então essa aqui é a fórmula molecular do butano, essa aqui é a fórmula estrutural do butano.
certo? Ó, esse composto é um típico composto no formato de linguiça, né? Ó, existe a representação simplificada desse composto aqui, que é assim, né? Ó, 1, 2, 3, 4. É uma linguicinha, ó. Aí, ó, você precisa saber transitar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Eu não posso ficar revendo isso com vocês. Daqui para cá, é tudo a mesma representação do mesmo composto. Então esse aqui é o butano, ó. Ó, você tem que sair daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Você tem que saber que são as mesmas coisas. Se você não sabe, então vamos correr atrás. Muito bem. E o metilpropano é assim, ó. Olha lá. Certo? Esse aqui é o metilpropano, que é esse aqui, ó, CH3, CH, CH3, CH3. Ó, um grupinho metil pendurado no propano. Por isso que chama. E aí no carbono 2 do propano, né? 2-metilpropano. Certo? Se você for olhar a fórmula molecular desse composto, é um C, 1, 2, 3, 4, é um C4, H3, 6, 9, 10. H10. Ó, o que o problema está nos informando? Que esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, o mesmo peso molecular. Os dois são C4H10. É isso que ele está dizendo. Então ele estava dizendo o seguinte, o butano, que é esse camarada aqui, ó, e o metilpropano, que é esse camarada aqui, são apolares. São mesmo, né? Só tem ligações apolares, ó. Né? A gente lembra que a gente comentou que a ligação CH a gente considera praticamente apolar, né? Ó, então esse composto aqui é o mesmo que esse aqui, né? Ó, o metilpropano aqui, ó. Ó, é a mesma coisa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa, que bagunça que o tio fez aqui, mas tá bom. Você entendeu, né? Aqui é o mesmo. Ó, esse. Nossa, que zona. Aqui, ó. Isso. E isso é a mesma coisa. Só que isso aqui é uma fórmula genérica. Isso aqui pode querer dizer várias coisas. Esse aqui não, ele está me propondo a estrutura. É uma fórmula estrutural, que pode ser proposta dessa forma, dessa ou dessa. Né? Então ele está falando assim, olha, o butano e o metilpropano, eles têm a mesma fórmula molecular, né? Tem mesmo. Mas ele está dizendo, o ponto de ebulição do butano é maior do que o metilpropano. Ele está pedindo para a gente explicar o porquê. Vamos justificar do porquê que, apesar de eles terem o mesmo peso molecular, o mesmo tamanho de átomos, né, o mesmo tamanho de molécula, por que esse camarada tem um ponto de ebulição maior do que esse? Né? Se a gente for pensar na geometria da molécula, a gente tem que pensar na geometria, né? O que acontece? Vamos pensar na interação entre essa fórmula de linguiça, né? Ó, essa fórmula estrutural que é uma linguicinha, e essa fórmula estrutural que parece uma bola. Ó, esse aqui é um metilpropano. Ó, ele não é linguicinha que nem esse aqui, ó, que é um CH3, CH2, CH2, CH3. Ó, perceba que é uma linguicinha. Ó. Olha a interação dessa linguicinha com a outra, ó. É muito legal isso aqui, é muito legal você ver, você entender a química do processo todo, ó. Como existe uma maior zona de contato, ó, elas são linguicinhas, ó, olha quanto contato tem aqui, ó. Olha só a superfície de contato entre uma molécula e outra, né? Ó, isso daqui são interações do tipo forças de London. Né? Já quando eu penso nessa molécula assim, ó, ela é no formato mais esférico, na forma de bolinha. Ó. Esse grupo que deveria estar aqui do lado, ó, formando uma linguicinha, ele forma como se fosse uma bolinha. Então, quando eu penso em duas bolinhas interagindo, ó, olha lá, a zona de contato é menor, a superfície de contato é menor. Então essa interação é menor. Portanto,
Qual que é o tipo de força intermolecular que ocorre aqui, entre essas duas moléculas? Forças de London, entre essas duas moléculas, né? Forças de London. Qual que é a interação que ocorre entre essas duas moléculas? Também forças de London. Só que aqui, como a superfície de contato é maior pelo formato linguicinha, essas forças de London aqui são mais intensas do que essas forças de London. Então, apesar de elas terem o mesmo peso molecular, né, a interação é mais complicada, é mais intensa aqui. Então, quando eu taco fogo nessas moléculas, né, forneço energia para elas, eu tenho uma maior dificuldade de fazer com que essa molécula evapore, ou melhor, ganhe uma determinada energia para entrar no processo de ebulição, né? Para vencer a gravidade e para ir para o estado gasoso, porque ela fica mais presa nessa molécula. Então aqui a gente está explicando o porquê das coisas, certo? Tá claro isso, gente, mas olha só a quantidade de ferramentas que você tem. Né? No enunciado, ou melhor, a quantidade de ferramentas que você precisa ter. No enunciado, eu não explicitei a fórmula estrutural do butano, nem explicitei a fórmula estrutural do 2-metilpropano. Eu só, a partir dos nomes butano e metilpropano, eu expliquei que tinham a mesma fórmula molecular, portanto, mesmo peso, mesmo tamanho de átomos, portanto, por aí não dava para explicar a maior intensidade das forças de London, porque os átomos têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma carga nuclear, a mesma quantidade de elétrons, né? Então não dá para explicar pela polarizabilidade a brincadeira, né? E sim pela geometria da molécula. Olha só que maluco, né, gente? Mas eu não dei nenhuma dica sobre a estrutura, que uma é arredondada e a outra é mais linguicinha. Eu não dei nenhuma pista, eu só dei os nomes. Butano e metilpropano, 2-metilpropano. Então, se você não consegue fazer, a partir do nome, desenhar a estrutura, a partir do nome, desenhar a estrutura e perceber que essa daqui é linguicinha e essa daqui é esferinha, e que a zona de contato aqui é menor, você não resolve a questão, gente. Olha quanto recurso intelectual que a gente precisa ter para resolver uma questão tão simples quanto essa. E vocês precisam ter gana para ter esse recurso intelectual, né, gente? A gente não pode ser passivo diante da situação. Tá vendo que a coisa está se complicando, que os conceitos estão aumentando em complexidade? A gente precisa decorar essas coisas. Então, olha só quanta decoreba que a gente precisa ter. A gente não pode ter esse tipo de discurso que não precisa decorar. Não, precisa decorar sim. Eu não preciso decorar o nome de todas as substâncias, mas eu preciso decorar as regras de nomenclatura. Então isso aqui é lá do 3º ano do ensino médio. Você aprendeu as regras de nomenclatura para compostos orgânicos, para hidrocarbonetos. Então, a partir da regra, você sabe sair daqui e chegar aqui, sair daqui e chegar aqui, né? Então, essas coisas vocês precisam correr atrás, gente. Ok? Tá claro isso? Muito bem. Então, o 13, o tio resolveu com vocês, mas fica para casa também para vocês me entregarem. Tudo bem? Olha lá, ó, 14 também vai ficar para casa, álcool propílico e álcool isopropílico. Explique por que um tem um ponto de ebulição mais alto do que o outro. Também vocês vão ter que correr atrás para saber qual que é a diferença entre o álcool propílico e álcool isopropílico. Ele está dizendo aqui que o álcool propílico tem um ponto de ebulição mais alto do que o álcool isopropílico. Então, vou deixar para casa isso aqui, ó. O argumento é bem parecido com a 13, ok? Mas deem uma olhada, aprendam, relembrem, né, as regras de nomenclatura para álcoois, para você saber diferenciar o álcool propílico do álcool isopropílico. 15. O ácido acético é solúvel em água? Explique. Então, olha só, gente. Ácido acético. Quem que é o ácido acético? Então, tem que saber. Certo? Então tem que saber nomenclatura de compostos orgânicos. Sem isso você não faz nada. Olha lá, ó. Na prova eu vou colocar essas estruturas para vocês, porque eu tenho que levar em consideração que de repente nem todo mundo teve o ensino médio mais desejável do mundo, né?
e que, como vocês não tiveram a orgânica básica ainda, é complicado isso daqui, mas vocês precisam ter essa gana de correr atrás, né, de correr atrás do tempo perdido, né, é importante que você tenha essa gana. Muito bem, o ácido acético é esse camarada aqui, ó. Olha lá. A nomenclatura tem um outro nome, para ele, que é o ácido etanóico, tá? Tem uma regrinha, ó. Você não precisa saber o nome, decorar o nome de todas as substâncias, porque é impossível, ninguém consegue fazer isso, né? São milhões de substâncias, eu vou decorar o nome das milhões? Não, eu decoro só a regra. Se eu sei a regra, eu consigo atribuir nome para milhares de substâncias, certo? Muito bem. Então, esse camarada aqui é o ácido acético, que é o ácido etanóico. Como é que é o tipo de interação que ocorre entre as moléculas do ácido acético? Como eu tenho um hidrogênio conectado a um oxigênio, eu tenho a condição do hidrogênio com FON, né? Então, a interação que vai ocorrer entre essa molécula de ácido acético e outra molécula de ácido acético é uma interação muito forte que a gente chama de ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, certo? Esse polo positivo desse hidrogênio, vai interagir fortemente com o oxigênio da outra molécula, mas não esse oxigênio, e sim esse, né? Olha lá, você tem um C conectado aqui, dupla O. Olha lá. Então, esse polo negativo vai reagir fortemente com esse polo positivo, por ponte de hidrogênio. Certo? Então, se eu tenho uma interação muito forte chamada ponte de hidrogênio entre uma molécula e outra, vamos imaginar essas moléculas de ácido acético caindo dentro de um copo com água. Olha lá, química é isso, gente, é brincar de imaginar. Se você não tem imaginação, tá na área errada, né? É um mal barato isso, de você brincar de imaginar as coisas. Então, quando a gente olha num copo com água, agora eu vou simplificar a molécula de água como sendo uma bolinha, tá? Então, você tem um monte de bolinhas ali, que são moléculas de H2O, e o tipo de conexão entre elas é uma conexão muito forte por ponte de hidrogênio, não é isso? Então, quando eu jogo essas moléculas aqui, se elas não têm esse tipo de interação forte, a hora que eu jogo, o que vai acontecer? Elas não conseguem estabelecer conexão aqui com as moléculas de água e elas vão naturalmente não conseguir se ambientar e elas vão se deslocar ou para cima ou para baixo. Aí vai depender da densidade do líquido que eu estou jogando. No caso, como o tipo de interação entre as moléculas é também por ponte de hidrogênio, né, eles têm esse tipo de interação forte, elas conseguem se ambientar e se solubilizar em água, certo? Então, o ácido acético é sim uma substância bastante solúvel em água, né? Por quê? Porque eles têm o mesmo tipo de interação molecular, que é por ponte de hidrogênio, certo? Tá claro isso, gente? Então, a 15 também fica para casa. 16. De acordo com seus conhecimentos sobre forças intermoleculares, diga se o etanol será mais solúvel em água ou em hexano. Tá? Se você não sabe o que é hexano, depois você dá uma procurada. Esse aí o tio não vai responder, não. 17. Dos pares a seguir, qual provavelmente terá o maior ponto de ebulição? Letra A. HCl e NaCl. Acho que já NaCl é um composto iônico. Pronto, já dei uma pista. Certo? Éter etílico ou butanol? Ó, aqui o tio arranjou a fórmula molecular de modo a aparecer né, ficar bem aparente a fórmula estrutural. Então nós temos aqui um CH3, CH2, O, CH2, CH3. Ou butanol. O tio acaba, pelo fato da gente estar no ensino remoto, é bastante complicado detalhar muita coisa, né? Porque a gente não tem esse tempo. Se a gente tivesse na sala de aula, teríamos 6 horas por semana de aula, daria para fazer um detalhamento melhor das coisas. Mas não é o caso, né? Por vídeo fica complicado. Mas enfim, vamos lá. Então, letra C e letra E.
Letra D, tá? Tudo isso daí, qual vai ter o maior ponto de ebulição? Água ou metanol? HF ou HCl, né? Éter dietílico ou butanol? Você vai... O que eu vou botar na balança para conseguir dar essa resposta? O tipo de interação entre as moléculas, o peso molecular, né, o tamanho da molécula, porque aí as forças de London podem ser maiores ou menores, certo? É isso que eu vou usar na minha argumentação, certo? Muito bem. Então é isso, gente. Ficou faltando mais algumas propriedades para a gente pensar, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Então no próximo vídeo vamos começar com tensão superficial, beleza? Então beijo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.